Uhum. Rodando, gravando. Vamos lá. Vamos lá, bom dia. Vamos lidar com esse frio. Que se o Márcio estivesse aqui estaria rindo da minha cara. Estaria com uma camiseta, tranquilo e calmo. Talvez de bermuda, talvez com a janela aberta. Porque a sensação é realmente diferente. Eu me lembro de ter visto isso, né? A amiga da família, né? A Reni, é uma amiga de enorme data da minha mãe. Ela é madrinha do Márcio, inclusive. E ela já foi para a Europa várias vezes, né? Então eu me lembro que ela foi para a Europa uma vez e a gente foi buscá-la. O carro tá assim, mano. Caçamba. Você viu, né? Você viu como o carro tava, né? Ai, 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 ai. Lembrou? Celular. Voltemos. Eu me lembro que a gente foi buscar ela no aeroporto e ela entrou no carro e tava frio, tava um dia chato, um dia feio e frio, né? Chuva e frio. Me lembro disso, assim, um dia desconfortável. E ela falava assim, abre essa janela, pelo amor de Deus, abre a janela do carro. Porque ela tinha pego um gelo lá, tava com um casaco de pele, com gorro de chinchila, coisa que na época era um charme, né? Não era a desumanidade e a abobrinha que é hoje, né? A má impressão que é hoje. Mas vamos ver, ainda demora um pouco para ele voltar. Ele ainda deve pegar mais um inverno lá. Tarimbar mais ainda o biotipo dele ao europeu. Embora o biotipo dele seja bem europeu. O Marcito está lá. No fim de semana ele esteve com o Mauro e a família dele em Lisboa. Eles curtiram. Bom dia, meus amores. Amo vocês até mais tarde. Um está na escola fofamente, a outra está em casa lindamente. Até mais tarde. Hoje eu trampo. Quando chegar ainda trabalho. Se viram em lugares maravilhosos, fotos lindíssimas. E o Mauro já está no Brasil, chegou ontem de manhã. Talvez esse fim de semana a gente se veja e a gente tenha alguma coisa a fazer juntos, né? Não sei ainda. E enfim, e o Marcitos já voltou para o trabalho. E já está lá produzindo, correndo atrás. Hoje ele passou para nós o e-mail profissional dele. Claro que a gente não vai abusar dele. Ele deixou como telefone de emergência o Mauro. E tá aí, tá tudo certo. Corremos, seguimos. O Mauro retoma agora a busca de trabalho, né? Agora ele resolve algumas coisinhas básicas por esses dias, provavelmente por essa semana, e depois retoma a questão profissional dele.
É... Mauro, eu não me preocupo muito por alguns motivos, né? Porque ele não deixa a gente se preocupar com ele, né? Ele faz tudo muito certo, né? Ele faz tudo muito bem feito. Então ele é precavido, ele tem reservas, ele já está aposentado, ele tem uma aposentadoria ele ainda está no recurso da aposentadoria lá, né? Mas tem uma rendinha, não lhe falta nada. E, e a Elsa trabalha, tudo, ou seja, ele tá bem, tá tudo tranquilo com ele. Esse mano aqui parou pra esperar acalmar um pouco e poder sair, né? Entende? O caminhão ali pra. Porque quando ele vira, ele trava o lado de cá também. Então ele tem que esperar dar uma abertura pra poder fazer isso. Mas enfim, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. E eu sei que ele pensa seriamente na questão da Europa, sim. Questão de Portugal, talvez. Melhor, né? E eu gostaria muito que ele fosse pra lá e tivesse sucesso. Principalmente que ele pudesse montar alguma coisa. Se ele montar alguma coisa, tenho certeza que essa coisa em breve cresce e em algum momento possa ser uma ajuda até pra mim. Penso mesmo nisso, não é nada demais. Vamos dizer que se ele precisar de alguém lá e eu puder ajudar, eu acredito que tenha a confiança dele para poder ajudar, né? Enfim. Mas isso depende de outras coisas, depende da Elsa e tudo mais. Eles têm que colocar tudo isso no papel e avaliar bem. E eles fazem isso muito melhor do que qualquer pretensão minha. É incrível como depois de mais de um ano que tem a lei, ainda tem tanta gente que esquece de ligar o farol na estrada. Impressionante. Não sei se ainda estão multando, mas é incrível, não? Hoje eu não peguei nenhum assunto, já tem alguns aqui no livrinho, né? Então eu tenho um antagonismo aqui de duas partes do mundo, uma bastante conhecida, que somos nós mesmos, e outra um pedaço até muito pouco conhecido do dia a dia e da política e tudo mais, né? Tem um presidente, o atual presidente das Filipinas, eu li isso, ele é um convicto ateu e entrou em guerra com as igrejas, principalmente com a igreja católica. Deixe-se claro que as Filipinas é um país muito católico, tradicionalmente católico. Nas Filipinas, na época da Semana Santa, aqueles dementes se crucificam, tá? Só para se ter uma ideia básica, aqueles mentecaptos se crucificam. E enfim, ele já tem dado umas declarações aí um pouco polêmicas contra a igreja, da igreja cobrar batismo. Diz que o batismo é uma desumanidade, porque a criança não sabe, não tem escolha sobre aquilo, ela é imposta a ter uma posição religiosa. E algumas outras coisas aí, por conta dessa guerra, dessa crítica, né, dessa postura dele mais crítica em relação à igreja, ele outro dia mandou simples assim, de que, olha, se
Se provarem que Deus existe, eu renuncio e está tudo certo. Ele até. Uma selfie uma selfie de Deus me satisfaz. Eu peço, eu renuncio ao cargo, vou embora e está tudo bem, tá bom? E enfim, ou ele é louco, o que está mais perto para mim, ou ele é o maior idealista que eu já vi na minha vida. Porque realmente você deve conhecer muito bem o seu país. Primeiro que coisa impressionante, um país extremamente católico eleger um presidente declaradamente ateu. Eu não vejo essa possibilidade aqui no Brasil. Você quer passar, bro? Pode ir lá. Mas eu tenho a sensação que você vai andar devagar aí no corredor. Mas tudo bem. Deixa eu sair aqui pro brotherzinho também. Vai. Vai, desacelerei. Pode ir. Motocão não faz nem barulho. Mas eu admiro essa postura. Simplesmente, ó. Não era ele, né? Era outro. Admiro mesmo porque não é fácil enfrentar dogmas, enfrentar conceitos desta natureza. Não é você sair e voltar quando você bem entende. Depois que você saiu, você espera as pessoas passarem. Mas é realmente um caso a se estudar. Parece que o nome dele é Dieteter. É assim que se escreve, pelo menos, né? Dieteter. E o cara tá bufando lá e falando, vai, vem encher meu saco, vem. Enfim, ele tá numa luta dessa questão do entendimento dele de exploração da pobreza e dos pobres pelas igrejas. E critica os bispos numa tranquilidade que, diga-se de passagem, né, é muito bonito um bispo defender Jesus Cristo e a pobreza e viver no luxo, né? E eu não conheço em nenhum lugar que não viva no luxo. Por mais pobre que seja o lugar, o país, a comunidade que esse bispo vive no luxo. Enfim, é um paradoxo realmente a se estudar. Me chama a atenção. Em contrapartida, você tem o prefeito da segunda maior cidade do Brasil, eleito democraticamente, Marcelo Crivella, casado com a sobrinha de Edir Macedo. Ele é bispo da Universal, licenciado, segundo ele, licenciado, que tem feito uma administração bastante voltada para os conceitos dogmáticos que ele propõe ou acredita, e a população que o elegeu não espera mais nada além disso. Vamos deixar isso muito claro. Quem o elegeu não quer que ele seja só um político. Quem elege um líder religioso para um cargo público não quer o político, ele quer o líder religioso. Ele quer que o prefeito vá lá no palanque e fale a interpretação do trecho da Bíblia dele. Tá bom? Simples assim. Já chegou o sol, cara. Hoje eu ia pôr o óculos amarelo, esqueci. A promessa é essa, vai ficar gelado, mas vai começar a vir o sol. E não vai ficar tão gelado quanto ontem. Uns 2, 3 graus a mais. Mas o frio
Continua. As mínimas são bem baixas essa semana. Mínimas de 8, 9, 10 graus. Fora outras patuscadas que esse senhor prefeito tem feito lá no Rio de Janeiro, a última parece que pode causar algum efeito bastante negativo para ele. Eu já sei disso há uma semana e pouco, mas isso está vindo à tona na grande mídia. E deixe uma coisa clara, se você é da Universal e é prefeito de uma grande cidade, principalmente do Rio de Janeiro, cuidado com a Globo. E agora? Bom, o farol quebrou, velho. O farol quebrou. E cuidado com a Globo. Abrindo um parênteses, que é o mesmo assunto na verdade, uma vez eu já comentei sobre isso, que eu não tenho uma ilusão, nem falsa nem verdadeira, sobre um conceito de confidencialidade. Eu não tenho. Eu acho que nós estamos... a tecnologia foi para um ponto onde ninguém tem confidencialidade. Quer queira, quer não. Quem acha que tem confidencialidade, no conceito pessoal, tá? No conceito da sua vida do dia a dia, tá? Não estou falando de informações e de questões puramente técnicas e profissionais. Eu estou falando do nosso dia a dia. Eu estou falando que não existe uma reunião de amigos que você sente e fala, vou falar uma coisa que vai ficar entre nós aqui. E isso fique entre essas pessoas. Se um deles você não conhecer direito, essa informação vai vazar. Não é por causa só da fofoca ou de alguém te querer mal ou não entender você. É porque a tecnologia permite. Hoje em dia você vive num grande Big Brother. As pessoas te filmam. Não há confidencialidade, principalmente na parte pública. Então você é prefeito de uma cidade enorme, de uma cidade influente. Você pertence a uma igreja e a uma organização oposta a uma das maiores redes de comunicação do mundo, e você resolve fazer um encontro, um simpósio, uma reunião com algumas centenas de pastores da Universal. Tudo isso com comidinhas e bebidinhas servidas com o pagamento, cujo pagamento foi feito pelo erário público. Ele estava devagar, me viu e falou, não quero que me passe. Ok, mas anda, né? Tá bom. Ponto 1. Fica chato, pega mal. É um encontro do Brasil evangélico, alguma coisa assim. Fora as abobrinhas no conceito ideológico de que o Brasil só será um país limpo quando reconhecer o Evangelho, quando reconhecer Jesus Cristo e quando os evangélicos se unirem e tais. Isso é com ele e com os pastores.
E aí, para finalizar, né, aquela cagada que você abaixou a calça, cagou, aí você senta e roda. Quando você vira pro pessoal e fala, olha, vamos tentar nos ajudar. Falem com fulano, se vocês tiverem problema, quiserem uma ajuda para operar da catarata. Falem com o outro fulano, falando o nome dos secretários dele, né, das pessoas que o ajudam, para algum outro tipo de tratamento. Tratamentos esses públicos, oferecidos pelo governo, mas que tem uma fila de espera. Então a coisa foi, eu quebro a fila para vocês, já que vocês são meus amigos, colaboradores, meus pastores evangélicos, meus colegas de trabalho. E aí, cara, parece que saiu já até reportagem no Fantástico. E claro que a guerra volta, né? Porque o portal R7 já tá ali na... O que a Globo pretende ao criticar Crivella, o R7? O que a Globo pretende ao criticar Crivella, você não precisa, eu não preciso entrar na matéria para saber. Mas o que o Crivella pretende é se fuder, né? Cuidado, cuidado. Já há 3 pedidos de impeachment. E se isso for levado na medida certa, e cuidado, a Rede Globo derruba um presidente, 2 presidentes. Você não acha que ela derruba um pastor? Um prefeito de uma cidade? Então, assim, se a Globo explorou com extrema eficiência o fato do carnaval, né? No carnaval desse ano, houveram chuvas fortíssimas no Rio, enchentes, desabamentos, mortes, só para variar, aquilo de sempre no nosso verão, né? No nosso alto verão, explorando bem a ideia de que ele não estava no Brasil, ele não acompanhou nada, ele não existia naquela época de necessidade da população. Você agora, dando dica para furar fila de operação de catarata para os pastores seus amigos, você vai ter alguns problemas, cara. Você vai ter alguns problemas. Tá bom? Agora, tem que se saber, eu não sei como é composta a bancada de vereadores do Rio de Janeiro. Sei que a sujeira está instalada e eu não espero grandes coisas. Não é do Rio de Janeiro, mas lá realmente o negócio chegou a um ponto que a gente parou de se admirar com o máximo dos absurdos que são colocados lá. A gente já não se admira com nada, nada, nada. O estado do Rio de Janeiro está realmente a decadência das decadências. Tem alguém que gosta de multa ali, né? Com certeza ele passou a mais de 50 por hora. Agora, se alguma coisa pode ser salva no Rio, tenho lá minhas dúvidas. Uma vereadora
foi assassinada, foi executada com requintes de exemplaridade. Olha, mexam comigo, olha o que acontece com vocês. A Marielle não foi morta porque ela fez mal a alguém que se vingou dela. A Marielle foi morta por alguém que quer falar para os outros, ó, ela está mexendo no que não deve, e se vocês quiserem mexer com o que não deve, vocês correm o risco de amanhecer com a boca cheia de formiga, igualzinho a ela, tá? Então, a nossa preocupação com um governo tão frágil no conceito ético, que não é lá, mas lá está escancarado, né? Realmente nos deixa preocupados em relação a o que, ó, passaram por mim e depois diminuíram a velocidade. Então provavelmente seja no começo e no fim do túnel que a gente tenha alguma coisa. Eu efetivamente não sei e esqueço sempre. Agora, são situações bastante antagônicas. Eu não me lembro de ter conhecido, sabido de um presidente declaradamente ateu. Fernando Henrique é ateu. Fernando Henrique Cardoso é ateu. Mas a relação é, eu finjo que não sei e você finge que não é. E tudo certo. Então, quando começou a pegar mal a história básica de que ele é ateu, o que aconteceu? Ele começou a ir em missa. Ele foi lá visitar o santuário de Padre Cícero. Ele, claro, você não despreza a ala religiosa de um país desta magnitude e com esta cabeça latino-cristã. Sabe-se o perigo que representa isso, tá? Sabe-se o perigo. Agora, o povo tem que entender que tem limite. Que eu espero mesmo que muita coisa, muita sujeira seja pega e escancarada num governo de um cara como Crivella, para que a população tenha essa experiência, principalmente uma população de uma cidade como o Rio de Janeiro, para que a população tenha a experiência e a lembrança básica do que acontece quando você mistura religião com política. Para que seja um exemplo assim mais fresco e claro e que sirva por algumas campanhas, algumas eleições. Que isso possa realmente ser usado para que o Congresso não carregue essa mesma característica. Tá? É assustador você pensar num prefeito de uma cidade tão grande, tão moderna, né? Como o Rio de Janeiro, sendo governada por um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu me lembro que eu falei isso na época da eleição, né? Aconteceu uma coisa boa e uma coisa muito ruim. Uma coisa boa e uma coisa muito ruim. Que foi pro segundo turno Freixo. Um cara de ideias bastante modernas e transparentes. E com uma ligação extrema e estritamente política. Queira você concordar com a linha política dele ou não, quando você o compara com Edir Macedo e Bispo Crivella, você tem um problema. Então, eu acho que eu não teria muitas dúvidas. Sem fazer toda uma
bandeira partidária para o PSOL, porque eles muitas vezes perdem uma oportunidade. Mas claro que eles são tidos como o novo PT, né? Então ainda há também muito preconceito em relação a eles. Mas foi um avanço muito grande um cara como o Freixo ir para o segundo turno. Mas a merda é essa, né? Ele foi pro segundo turno com um cara, com um religioso. E o preconceito contra a esquerda foi maior do que o temor de um religioso. Claro, eu tento imaginar o tamanho das abobrinhas que rolaram no Rio de Janeiro, das besteiras que rolaram na campanha eleitoral, principalmente do segundo turno. As merdas de maconheiro, enfim, aquelas idiotices que os simplistas amam usar, né? Ó, choveu agora há pouco aqui. Choveu agora há pouco, dei sorte. Enfim. Tomara que se tomem atitudes e as atitudes quem toma realmente não é o poder público, é a população. Tomara que isso cresça. Tomara que realmente essa questão seja bem absorvida por uma população tão grande e forte como a população do Rio de Janeiro. Tomara, porque seria legal que se visse o perigo disso tudo. Tá? Governo teocrático oficial é um retrocesso que não tem mensuração. Eu não consigo medir o tamanho do retrocesso. Não consigo. Mas eu consigo só ler do tamanho do perigo que isso pode representar. Então vamos lá? Vamos trabalhar? Hoje tem bastante dor de cabeça pela frente. Tem que estar com a cabeça boa. Tem que estar com a cabeça pronta ao estresse e ao mesmo tempo pronta a eliminar os estresses. Tô um pouco angustiado, confesso, mas não quero entrar nesses detalhes não. Tá um pouco difícil, algumas vezes fica difícil essa fase de reformulação e a gente tem que tentar passar da melhor forma possível. Um abraço a todos, até mais.